Mais e mais os pastores Alfredo Mora e Perla Dores têm nos edificado diante do poder da palavra viva e diante do poder do nome e do sangue de Jesus. Nessa última ministração do pastor Alfredo lemos juntos Mateus capítulo 18 versículo 19. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Vemos aqui que em dupla podemos ligar no céu algo que concordamos aqui na terra. Porém, muitas vezes não nos damos conta que sem sabedoria também estamos produzindo ataduras aqui na terra contra nós, contra nosso casamento e família. Estamos produzindo marcas e isso logo se ata no céu também. Nossas atitudes diante dos conflitos produzem ataduras e por isso estamos impedidos de recebermos muitas bênçãos. Nós não podemos ter impedimento no céu. Nossas orações não podem ser impedidas. A discussão em um relacionamento ofende o Espírito Santo e isso produz atadura na terra e no céu. Se você ata aqui na terra algum conflito com a sua família no mundo espiritual, se formam argumentos contra a sua família e é por isso que as coisas não fluem. Mas se você liga acordos de paz na sua família, Deus desata nos céus, o céu se abre para a sua vida e você começa a viver sobre bênção. Ainda em Mateus no versículo anterior a palavra viva de Deus nos diz que tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Mateus capítulo 18 versículo 18. Creio que todos nós queremos viver sobre bênçãos, não é mesmo? Então precisamos entender o que está acima de nós. O pastor Alfredo testemunhou que quase partiu dessa vida para outra, mas que o pastor César Castellanos fez uma oração tão poderosa e soprou forte sobre ele por 2 vezes, então ele voltou à vida. Pastor Alfredo contou isso para te provar que há poder nas vibrações da oração. Quando estamos orando, entoamos vibração e a origem disso vem de Deus Pai que criou tudo pela vibração da sua voz. Ao falarmos em nome de Jesus, que é o nome acima de toda vibração, estamos atando demônios e quebrando as cadeias, mas precisamos ser conscientes do que há acima de nós. Em cima de nós existem 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera, é o que vemos, nuvens, a claridade, logo acima temos o segundo céu, que é o espaço sideral onde ficam as estrelas. Os planetas e neste segundo céu é onde estão os governadores das trevas, as potestades. Ali no segundo céu estão os chefes do mal na atmosfera, ou seja, no primeiro céu também existem demônios que se movem conforme as ordens que são dadas a eles no segundo céu. No terceiro céu está o trono de Deus, está o paraíso. Para você que quer estudar mais sobre este assunto, vou te apontar na Bíblia onde estão os 3 céus. O primeiro céu está em Gênesis capítulo 1 versículo 20. O segundo céu está em Gênesis capítulo 15 versículo 5, e o terceiro céu está em 1 Reis capítulo 8 versículo 27. Tenho certeza que aqui todos querem ir para o paraíso, não é mesmo? Mas te digo que as atividades que fazemos para o reino de Deus são passos para te levar até lá. Por isso não é bom que você fique de fora das atividades da sua igreja. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2 ao 4 descreve que um homem chamado Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi fora do corpo ou se foi no corpo, mas ele foi arrebatado até este lugar onde todos sonham em ir. O pastor Alfredo também já teve essa experiência e nos diz que o mundo espiritual é de extrema importância para que você tenha êxito na vida. E isso começa quando você se coloca de acordo com o seu cônjuge. Tudo que você faz com seu cônjuge vai afetar na sua vida espiritual. Pastor Alfredo recomenda ter perto de você ao acordar a foto dos 3 céus para que você não se esqueça do que tem acima de você, para que você saiba que o que você fizer na terra vai te afetar no mundo espiritual. Na Bíblia encontramos 2 linhas de autoridade. A primeira linha de autoridade está em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. A autoridade máxima de todo o universo é Jeová dos exércitos. Acima dele não existe nada, ele é a autoridade máxima. Logo vem Jesus e o Espírito Santo. Depois os homens, a mulher e os filhos, essa é uma das ordens de autoridade. Quando se diz que o homem é o cabeça da casa, quer dizer que ele representa Jesus dentro da sua família, por isso devemos honrá-lo. Muitos homens acreditam que ser o cabeça é mandar em todos. Muitos chegam até a maltratar as suas esposas. Quando um homem maltrata a sua esposa, do mundo espiritual as forças das trevas dão autoridade para atacar a vida dele. Existe essa ordem de autoridade que Deus é o Pai e existe a outra autoridade que é o pai da mentira. Está em João capítulo 8 versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade.
Quando o diabo mente, está fazendo apenas o que é seu de costumes, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. O diabo não permanece na verdade porque não existe verdade nele. Quando você profere uma mentira, você está sendo filho do diabo. Quanto você tem mentido para o seu cônjuge? Para os seus filhos? Essas mentiras vêm da linha de autoridade do pai da mentira. Se você está numa linha, você não pode estar na outra. Se você não está debaixo da linha de Deus, então você está debaixo da linha do diabo. Sua boca pode ser um punhal, cuidado com as coisas que você diz. Você precisa tratar bem o seu cônjuge. O Espírito Santo não pode se entristecer. O Espírito Santo não pode sair de dentro da sua casa. Há uma unção poderosa sobre a vida do casal. Essa unção está em Mateus capítulo 18, versículo 19. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Mas muitos cabeça da família, ou seja, muitos homens não têm a revelação, alguns têm a informação mas não a revelação. A informação não tem o poder de lançar fora os demônios. Mas a informação e a revelação juntas trará a você conhecimento e com a revelação você terá autoridade no mundo espiritual. Coloque-se de acordo com o seu cônjuge e você terá tudo o que quiser sempre debaixo da vontade de Deus. O homem precisa ser o provedor da família, porém quando você foca somente no trabalho você perde essa noção espiritual e as coisas começam a não funcionar. Deus não te chamou apenas para ser o provedor da sua família. A primeira coisa que você precisa ser é um guerreiro de Deus, um sacerdote no seu lar. O sacerdote do lar é alguém que tem revelação e que sabe o que é o mundo espiritual. O diabo nunca poderá ter mais poder que Deus, porque ele é uma criação e uma criação jamais vai estar acima do Criador. As forças das trevas têm poder contra a sua vida quando você permite. E quando você diz que isso é difícil, dizer isso é abrir a porta para o inimigo. Não entregue o poder da sua vida para o inimigo. Você, como cabeça do seu lar, tem o poder de atar as forças das trevas e colocá-las para fora da sua vida e da vida da sua família. Um dos maiores meios por onde se inicia o poder das trevas na sua família é na escassez, na falta de trabalho e no adultério. Meu desejo é que você possa adquirir a unção para mover o mundo espiritual, especialmente os homens precisam entender isso. Precisam ocupar um lugar de sacerdote e de guerreiro espiritual. A adoração ao Senhor nos entrega essa unção. Você, como homem, precisa se comprometer, precisa deixar de lado as coisas bobas e buscar verdadeiramente a Deus. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo não pode encontrar você e seu cônjuge em desacordo. Deus nos criou com espírito. O espírito é como um celular para podermos falar com Deus. O espírito foi feito para falarmos com Deus. Na alma estão as bases de nossas emoções. Com a alma ficamos tristes, alegres. Depois disso, alma e espírito. Deus criou o nosso corpo, que é um veículo para andarmos na terra. Muitos casais estão no espírito separado. Existem casamentos cristãos unidos no corpo e na alma, mas separados no espírito. Estar unidos totalmente é a unção que vocês precisam receber. Estar unido no espírito traz um poder impressionante no matrimônio. O diabo luta para que isso não aconteça, luta para o casal se dividir. Luta para que o casal não esteja unido no espírito. Por isso vemos muitos casais impacientes com o seu parceiro na maneira de falar, fazer as coisas e tantas outras coisas mais. Mas quero te dizer que essas coisas que os incomodam são os chamados diferentes que Deus deu a cada um de nós. Em Efésios capítulo 4 versículo 11 encontramos os 5 chamados de Deus. Vejamos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você precisa descobrir qual é o seu chamado e qual o chamado do seu cônjuge. Descubram o chamado de vocês e desfrutem da união espiritual com o seu cônjuge. Se você estiver unido no corpo, na alma e no espírito, vocês serão uma bomba atômica para Satanás. Porém, existe um trabalho para fazer em seus lares. Vocês precisam pedir perdão um ao outro, precisam se conhecer. Quando o casal está unido, experimenta o poder do Espírito Santo de uma forma muito grande. Peça ao Espírito Santo, batiza-me com seu fogo. Que a paz do nosso Senhor Salvador e Criador repouse sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe para que mais casais sejam edificados.